Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Hoje daremos seguimento à leitura do Livro dos Médiuns, estamos no item 267, do 22º ao 26º subitens. O assunto que se encerra hoje traz mais auxílios para distinguirmos os espíritos bons e maus. Então vamos lá. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam com uma espécie de ostentação não são nenhum sinal de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Trocando em miúdos, Kardec está dizendo que qualquer conhecimento apresentado por um espírito, por melhor, mais verdadeiro e moral que seja, só adquire o status de conhecimento superior se vier atrelado a um sentimento moral que transmita pureza e confiabilidade plena. É algo assim. Apesar de eu compreender que um ensinamento é moralmente bom, para que eu o aceite de coração e aplique esse conhecimento na prática, eu preciso ser afetado, motivado por um sentimento moral. Só um sentimento, uma emoção do valor moral desse conhecimento é que vai me impulsionar no sentido de colocá-lo em prática. Um exemplo bobinho. Ensinamos uma criança que mentir não é bom, que mentindo ela não será acreditada, que poderá ter sérios problemas na vida e blá, 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 blá. A criança compreende isso logo de cara, ela não é boba, né? Mas ainda se questiona se vale mesmo a pena, se é preferível sempre falar a verdade. E na primeira oportunidade que perceber que os adultos, por vezes, mentem, será que ela vai vestir, aceitar mesmo, usar como regra esse ensinamento? Dificilmente, né? Claro que não. Então, para ser um espírito superior, assim como para ser um bom pai, uma boa mãe, não basta apenas dar bons conselhos, bons ensinamentos. É necessário passar credibilidade em tudo o que for passado. 23º subitem. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, deixou claro que a lei divina é inalterável e não há ninguém que possa derrogá-la. A verdade e a lei divina podem ser entendidas como uma mesma coisa. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus, bem como os seus ensinamentos, bem como o seu modo de proceder, sempre estiveram intimamente ligados à verdade, exemplificando as leis divinas. A virtude, a moral, a força moral, a crística de Jesus, impulsionava de forma irresistível seus ensinamentos, lá para o âmago das pessoas que o ouviam. E o magnetismo desses ensinamentos permanece até os dias de hoje, nos despertando um forte sentimento moral de querer segui-los. Mas Jesus sabia também
a quem se dirigia? A nós, frágeis crianças espirituais, que sempre que ficássemos longe dele, acabaríamos sendo seduzidos pelo mundo material, nos afastando das coisas de Deus. Por isso, da frase: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 24º subitem. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Entre os espíritos zombeteiros, mas que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita quase sempre muito a propósito, com propósito. A gente muitas vezes acha que os espíritos superiores são sempre sisudos, sérios, não sorriem. Mas vemos aqui que não é verdade. Os espíritos superiores podem até fazer gracejos para tolerar a imaturidade, a ingenuidade, as criancices humanas, usando esses gracejos como um elemento pedagógico para ensinar, como um meio de atingir um objetivo sério. O gracejo, portanto, não tem como função apenas o fazer rir. Um bom professor sabe usar um pouco de humor como técnica, como um elemento para despertar ou capturar a atenção de seus alunos. O mesmo se dá com o espírito, que deseja facilitar a compreensão de seus ensinamentos. 25º subitem. Estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sobre o aspecto moral, reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará. Estudar com atenção não significa apenas analisar o sentido de cada palavra, de cada frase que o espírito escreveu ou pronunciou, mas usar da sabedoria, do bom senso, para perceber a harmonia do conjunto de seus ensinamentos e, consequentemente, o caráter desse espírito. 26º e último subitem. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Há, infelizmente, gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver as ideias do sistema que inventaram ou adotaram é mal aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para a reta apreciação, a retidão do juízo. Mas elas nem percebem. Esse o defeito que mais enganos produz. Finaliza dizendo: todas estas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos. Completamo-las com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Nos julgamentos que fazemos, seja dos espíritos, seja das pessoas ao nosso redor, muitas vezes, como diz Kardec, tomamos a nossa própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. A gente se esquece de que estamos analisando as coisas por uma ótica particular, mesclada com vivências ou com ensinamentos adquiridos na nossa infância,
na nossa adolescência e mesmo na nossa vida adulta. Como a maioria delas está escondida no nosso subconsciente, nós nem percebemos que não estamos vendo o mundo com clareza, mas através de lentes coloridas pelas nossas vivências. Na questão 225 do Livro dos Médiuns, um espírito superior compara os seus ensinamentos como sendo luzes projetadas, que clareiam panoramas morais, filosóficos e internos da humanidade. E que esses ensinamentos claros, ao passar através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, mais ou menos transparentes, ou seja, mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejam iluminar tomando a coloração. E dizem eles, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. E é exatamente dessa forma particular que também percebemos e julgamos o mundo. No pórtico de entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na antiga Grécia, estava escrito uma das máximas mais famosas da história, que foi atribuída a várias figuras gregas, mas que não possui ao certo um autor. É o conhece-te a ti mesmo, justamente como disseram os espíritos superiores acima. Então hoje encerramos a leitura do item 267 e fica a sensação de que conseguimos apreender apenas uma diminuta parcela de todo esse imenso conhecimento que nos foi passado de uma forma tão clara e sintética por Kardec e pelos espíritos da codificação. Toda vez que relermos com atenção não só este, como qualquer dos capítulos de O Livro dos Médiuns, certamente alguma nova preciosidade saltará aos nossos olhos, abrindo ainda mais a nossa percepção para o entendimento verdadeiro do mundo espiritual e do nosso mundo interior. Na próxima semana, se Deus permitir, faremos a leitura do item 268, subitens 1º ao 5º. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, agora e sempre.